Oi, eu sou a Duda Belico E eu sou a Sara, e esse é mais um episódio do Moda com Cosmopolitan. e hoje a gente vai falar, né, Duda, sobre um tema polêmico e que gera muita curiosidade. Ele é Que- extremamente polêmico, mas ao mesmo tempo ele é de extrema importância por tudo que existe por trás dele. Então a gente gostaria de pedir para que, se você for menor de idade, você saia desse episódio, espere fazer 18 anos. É realmente muito importante. Aí a gente decidiu fazer essa recomendação de classificação indicativa. Afinal de contas, hoje a gente vai falar sobre a indústria da moda no Brasil e sobre o Book Rosa. E acho que também é uma forma da gente ter um compromisso ético com o tratamento desse tema, né? Que é um tema importante de se falar. E nós vamos comentar aqui que muitas das vezes as pessoas vão falar desse tema e acaba banalizando uma situação que é muito séria. Sim, as pessoas banalizam, porque existe um interesse popular muito grande. Eu creio que ele exista também por conta da novela e também porque ele acaba virando fofoca até certo ponto. É, existe toda uma, podemos dizer até mesmo uma indústria, né? É uma indústria, é algo que já é normalizado há muito tempo, é algo que está ali desde os anos 90 para o começo dos anos 2000. E é importante enfatizar que a gente não está aqui para punir ou então para criticar simplesmente as meninas que fazem ou qualquer coisa do tipo. E sim para Sim, falar um pouco sobre o que existe por trás disso, né? sim, com certeza. Então vamos lá para começar esse episódio que eu acho que vai ser muito importante. Confesso para você que eu descobri por conta da novela, né? Verdades Secretas, eu não sabia. Eu também não sabia até a novela passar, mas na época da novela eu perguntei para minha mãe se ela sabia, e ela virou e falou que ela sabia, e que ela sabia algumas agências, então que desde a época dela, que na época que ela tinha confecção, que foi ali nos anos 2000, isso já era um tema que já era comentado, e as pessoas também sabiam de algumas agências em que tinham envolvimento. E eu acho muito importante enfatizar que a novela, que Verdades Secretas, ajudou muito também nesse sentido, porque as pessoas começaram a ficar muito mais atentas. Então, antes era muito pior, envolvia meninas muito mais novas, envolvia muitas meninas menores de idade, meninas em que começaram ali com 15, 14 anos, era algo muito mais complicado mesmo, só que a gente tem que entender também que ali no final dos anos 90 para os anos 2000, a internet estava começando, não tinha como você expor o que estava acontecendo. Então, modelos em que fizeram sucesso depois e que chegaram a fazer, que se tornaram modelos internacionais, elas não tinham uma capacidade de expor aquilo, até mesmo se elas já tivessem um grande poder na indústria, como talvez algumas meninas tenham hoje. E até mesmo para as meninas hoje em dia, que já existe internet, é muito complicado fazer essa exposição. Existe ali muito um pré-julgamento. Existe muito uma questão de perda de clientes, porque, querendo ou não, aquele é o trabalho delas. E muita gente, muitas vezes eu vi comentários de tipo, ah, não, em agência séria não acontece isso. E sim, de verdade, existem agências e agências propostas por donos da agência, por pessoas que já estão dentro da agência, mas também é importante enfatizar que os clientes são os mesmos e que nenhuma agência quer perder cliente. Então, as agências, elas batem muito nessa tecla, até mesmo as que vão questionar e as que vão falar que esse não é o trabalho de modelo, muitas vezes elas pegam e falam, ah, não, sobre meninas que fazem programa e que agora estão se intitulando modelos, sobre sugar babies em que agora estão se intitulando modelos. Elas nunca vão ter coragem de falar sobre o que de fato acontece na indústria, porque senão elas vão perder clientes. E uma modelo Sim. vive de clientes. E uma agência vive de clientes. Então, por mais em que eles saibam que aconteça e que algumas agências sim preservem mais as modelos do que outras, existe ali esse problema em relação a que elas percam a maior fonte de renda. Quem domina o mercado são os empresários, e quem contrata também são alguns empresários. Uhum. E antes da gente entrar e ver todo esse assunto com camadas e falar sobre tudo que acontece, eu acho muito importante a gente explicar a novela também, porque eu vi já algumas pessoas comentando que assistiram Verdades Secretas depois de verem meus vídeos, ou então que elas não assistiram a novela na época, que elas não sabiam que era o Book Rosa. Então, dando uma contextualizada, Verdades Secretas foi uma novela que passou inicialmente em 2015. Foi em 2015, e ela Foi falava um pouco 2015. sobre esse universo no mundo da moda. E ela contava a história de uma modelo, uma menina de 16 anos, que ela vai para São Paulo para ser modelo. Ela era uma menina pobre, ela era uma menina de uma origem mais humilde, mas que ela ao mesmo tempo tinha uma mãe muito atenciosa.
Ela se muda para São Paulo, acho que pela morte de alguns personagens, do vô, não lembro direito, mas ela acaba recebendo essa oportunidade de virar modelo, né? E na agência em que ela estava, ela começa a receber propostas para fazer o book rosa, que algumas pessoas, inclusive na indústria, chamam de ficha rosa ou de ficha azul, quando é para homem. Quando são meninos, né? Sim, diante de toda essa situação, ela acaba se envolvendo com um cara em específico, e a história dela com esse cara chega a um ponto que na novela virou uma inspiração assim em relação a Lolita, né? Uhum. Então, a novela se inspira muito em Lolita, e as pessoas até pegam e falam: não, gente, a novela é inspirada em Sex Appeal, que foi uma novela uma série que foi feita pela Luana Piovani há alguns anos. Não tem nenhuma inspiração em história real, e vamos deixar bem claro, o Sex Appeal tem outro plot, tem outra história. Me falaram que agora ela tá na Globoplay. De fato, ela fala sobre esse universo das modelos, só que Sex Appeal foi uma série que passou em 93. Então, na época não tinha Gisele Bündchen, gente, não tinha modelo brasileiro indo pra fora. Esse sonho de ser modelo, ele ainda não era tão forte para brasileiras. Sim, sim. É, quando passou o Sex Appeal, na verdade, tinham várias modelos e tinham algumas dispostas a qualquer coisa, que se eu não me engano era a personagem da Danielle Vinitz, para conseguir ter sucesso na carreira, mas a Angel, que era a personagem da Luana Piovani, ela era uma menina que tinha outro plot, que na verdade ela era culpada pela morte do pai dela. Então, assim, não tem nada a ver com Verdades Secretas, além do nome da protagonista ser Angel, tá? Aham, tá bom. Então, gente, vamos explicar aqui o que que é o Book Rosa. O que que acontece, né, Duda? Esse universo da moda, ele sempre foi um sinônimo de glamour, de beleza, até mesmo ascensão social. Só que os bastidores não é muito glamuroso assim, né? Existe, né, esse lado sombrio e um lado até mesmo silencioso, que é o Book Rosa. Mas o que que é o Book Rosa? É uma prática onde as modelos, muitas das vezes, são modelos jovens, inexperientes e também que não têm condições financeiras muito boas, que são, né, ali aliciadas para fins sexuais. E elas são aliciadas com o pretexto de que vão ter oportunidades profissionais. E é uma Exatamente. rede informal, né, e muitas das vezes criminosa de exploração sexual. Exatamente. E eu acho muito importante a gente entender que não é assim apenas no mundo da moda. Tudo que mexe muito com entretenimento e com beleza, porque atrizes são muito bonitas, muitas vezes Sim. cantoras são muito bonitas, modelos, então. Cara, se você é modelo, você trabalha querendo ou não com a sua aparência, com a sua beleza. Então, é algo que tem muito esse atrativo. A gente já ouviu falar do teste do sofá. Hoje em dia, atores falam com muita facilidade do teste do sofá. Já tiveram vários diretores de cinema que foram expostos em relação a isso. Então, tem muita gente que achava aquilo um absurdo, como assim? Isso é mentira. Mas que depois de um tempo começou a rolar essa exposição, principalmente da parte do entretenimento, né? E é muito complicado quando a gente imagina que uma pessoa famosa vai fazer isso, entendeu? Como uma pessoa que ficou famosa. Então, no caso das Yacht Girls, por exemplo, que tem toda a questão com a Meghan Markle, com as irmãs Hadid, com as Jenners, com a Hailey Bieber, que são pessoas citadas ali, ah, não, elas fizeram iate. Ah, mas a Emirata que expôs, ela veio, não veio das mesmas origens. Gente, tipo assim. Eu acho que as pessoas elas têm uma ideia de que quem vai se submeter a isso são pessoas que são meninas muito pobres, são meninas em que você vai ver no calçadão de Copacabana, quando na verdade existem esses termos justamente para mascarar o que elas estão fazendo, entendeu? Uhum. São colocados esses termos diferentes para você dar para o trabalho que já é tradicional, justamente porque são meninas que já vieram de famílias que têm dinheiro, são meninas em que são muito bonitas, são meninas em que você olha e fala, cara. Fulana faria sucesso independentemente disso. A Emirata é linda, ela é estilosa, Sim, ela conseguiria sucesso independentemente disso. A questão é que isso é visto como um facilitador. Interessante a gente pegar uma frase muito específica da Emirata, que no livro dela, eu ainda não tive a oportunidade de ler o livro dela, eu vi só os trechos a respeito disso, mas que ela falou que, na visão dela e das meninas que faziam, aquilo era uma espécie de empoderamento. Porque, assim, elas estavam tirando proveito, elas conseguiam oportunidades profissionais, elas conseguiam ajuda financeira,
elas recebiam milhões por conta disso, porque assim, vamos lá que o Yacht Girl, ele já é um nível acima do Book Rosa, são pessoas que já têm um reconhecimento midiático, são atrizes em que já são famosas, são modelos em que já são famosas, ou então elas são influentes na cultura pop. E assim, quem faz isso são os homens mais ricos do mundo. Então, para elas, assim, cara, eu tô tirando proveito por uma coisa que eu vou fazer em uma hora. Entendeu? Isso é uma Sim. questão de empoderamento. Eu vou ganhar muito espaço na minha carreira por uma coisa que eu vou fazer muito rápido. É Então, muito que muitas das vezes elas fazem, né? Aceitam fazer por status e também por promessas de trabalho. A gente comentou esses dias com uma amiga, né, também sobre as meninas lá de Fórmula 1. não sabia que essa amiga nossa tinha conhecimento a respeito disso. Eu sei que rola muita fofoca a respeito das meninas de Fórmula 1, mas a gente chegou também a ficar sabendo por fontes em que são confiáveis que tinha uma garota de Fórmula 1 que ela andava com as brasileiras em que estão envolvidas nessa questão de Book Rosa. Então vai muito, muito, muito além, né? E Sim. mesmo que eu acho que a novela foi extremamente útil, eu adoro a novela, tá? Eu queria deixar isso bem claro. A primeira temporada, no caso, porque a segunda eu É, achei. porque a segunda é horrível. Mas, assim, eu acho que ela foi extremamente útil, tanto que algumas das pessoas que eu conversei, elas falaram que depois de 2015 mudou muito. Porque o brasileiro não sabia o que era Book Rosa. E quando, tipo assim, isso foi denunciado, as pessoas em que, na verdade, inspiraram os personagens da novela começaram a receber mais atenção. Tipo, de colegas de trabalho, de pessoas do ciclo social, porque viraram e falaram, mano, é esse cara que faz isso, é essa menina que faz isso. Não tem como a novela ser inspirada em outra pessoa. Entendeu? Então, tipo, ao mesmo tempo que isso foi muito útil, eu acho que tem ali a questão do ter sido romantizado. Porque Sim, não acho que o intuito da novela foi romantizar. O final da novela é horrível. A novela é pesadíssima, entendeu? Mas eu já vi pessoas, por exemplo, que fazem edit na novela e que falam que shippam a Angel e o Alex, por exemplo, uhum. sabe? Eu acho que a É, relação deles foi romantizada. foi romantizada demais. E assim, eu me lembro que na época que eu assisti a novela e que eu era apaixonada pela novela, eu tive uma amiga que eu indiquei, porque ela não assistia a novela. E eu falei, cara, assiste Verdades Secretas porque é diferente, você vai gostar. Tipo, não é novela, novela, sabe? E ela virou pra mim e falou, cara, isso é nojento, isso é pedofilia, isso é. Ele é casado com a mãe dela. O que tá Pra acontecendo mim, essa é a parte mais absurda. Ele é. casou com a mãe dela pra ficar perto dela. E vale enfatizar que isso não tem nenhuma inspiração na vida real, como eu disse, é inspirado em Lolita, essa parte, tá? Sim, essa parte. Mas assim, É, quando a gente pega toda essa questão de virar e falar, não, ela era menor de idade, isso aqui é muito nojento, isso aqui é muito podre, na época eu fiquei tipo assim, como assim? Sabe? sim. Tipo, Eu também, na época, eu shippava os dois. Eu não tinha sabe, esse discernimento. eu fui Não, ter essa malícia depois que eu fiz a escolha do ator também, né? Porque, tipo assim, a gente acha que o ator, ele é lindo, porque eles escolhem um ator lindo, então a gente tem esse imaginário popular de que realmente são homens maravilhosos, assim. maravilhosos. E Quando, na não é bem verdade, assim. são senhores de 70 anos, Aham. entendeu? É, e realmente é uma coisa muito complicada. Inclusive, teve toda a questão envolvendo o nome do Alexandre Birman, que eu até falei em um vídeo aqui, que todo mundo achava que o Alex era o Alexandre Birman, porque ele tem o mesmo nome, ele é um cara muito importante para o mundo da moda, e ele é bonito, entendeu? Quando, na verdade, Sim. cara, um homem bonito igual o Rodrigo Lombardi, ou então igual o Alexandre Acho Birman, gente, difícil. vocês já viram a esposa do Alexandre Birman, gente? Entendeu? Pelo amor de Deus, sabe? Não é uma questão de que ele vai ficar bancando essas meninas. Não, não é isso, sabe? Aham. E é engraçado prisar a ação do problema também. E eu tenho certeza que muitas meninas que se viam ali na situação da Angel pensava, meu Deus, vou entrar nesse mundo, né? Sim, Porque eu vou conhecer um cara rico, bonito e que vai me dar tudo que eu quero. E não é bem assim. Então eu acho que faltou assim uma conscientização real em parte da novela, né?
Sim. Mas também, por outro lado, ajudou aí a aumentar as denúncias e também estimulou a curiosidade das pessoas, que eu acho que tornou mais fácil, às vezes, das pessoas de fora começarem a identificar. Sim, inclusive eu não, eu tentei, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que identificam e dá pra ver que todo mundo tem muito medo de expor. Assim, normalmente quem comenta, tipo, sei lá, é o Alexandre Birman, por exemplo, quando eu fiz os vídeos no TikTok, são pessoas com uma conta normal, tipo, olha, eu tenho certeza que é o Alexandre Birman, eu tenho certeza que é o pai dele, umas coisas assim. Só que quem sabe quem é, sempre me manda no privado. Uhum. Entendeu? É muito complicado isso, porque a gente vê que existe um poder que as pessoas não imaginam, gente. Envolve político, envolve bilionário, envolve pessoas em que realmente, tipo, podem fazer o que quiser, entendeu? Mas é muito importante a gente falar também do que o Danilo fez recentemente, né? Pra quem não sabe, o Danilo é um booker. Eu tive a oportunidade de conversar com ele antes de fazer esse episódio. Eu estou citando o nome do Danilo porque ele é uma pessoa que ele falou abertamente sobre isso. Ele postou um texto no Instagram dele e, assim, o texto tá maravilhoso e ele falou exatamente que a moda funciona desse jeito. E o que ele falou que é muito importante é 90%, 95% dos profissionais de moda são pessoas sérias. Tá, então assim, também existiu, passou a se criar uma imagem de que modelo, na verdade, faz programa. E modelo não faz programa, É, gente. que quer É, dizer que é assim que modelo tem dinheiro. e primeiro, o modelo hoje não tem mais dinheiro do mesmo jeito que tinha lá atrás. Aham. Entendeu? Um trabalho de Não se modelo. paga tão bem assim como as pessoas imaginam também, né, Duda? Exatamente. Não, e tipo assim, é, eu tava até conversando com uma modelo recentemente. Ela me falou, cara, você deve saber disso. Tipo, um trabalho de modelo que antes custava 30 mil no Brasil, hoje custa 4. 4 mil é muito Uhum. bom de você ganhar por um trabalho. Mas antes custava 30, entendeu? Então, tipo assim, não é mais o mesmo dinheiro. E as pessoas em que trabalham seriamente, elas têm um grande problema com quem faz, e elas têm um grande problema por isso, porque não é legal você ser assediado numa festa, das pessoas acharem que elas podem te assediar simplesmente por conta do seu trabalho. Eu, inclusive, já vivi uma situação que eu estava numa festa com uma amiga minha, essa amiga minha é modelo, e assim, eu tenho outras amigas que são tão bonitas quanto ela. Elas não são modelos, mas elas são tão bonitas quanto ela. E nessa festa, eu lembro que a gente foi no banheiro, e quando a gente estava voltando do banheiro, eu nunca escutei tanto fio-fio na minha vida. Juro por Deus, assim, com nenhuma amiga minha. Nunca escutei tanto fio-fio na minha vida. E são dos caras mais bizarros em que você vai pensar. Falei, cara, como é que você tem paciência com isso? E ela virou e falou, eu só ignoro. E sei também de outras pessoas, de outras amigas até que eu tenho, que tipo assim, cara, você olha e você pensa, mano, tipo. Elas são tratadas de um jeito em festa que eles não vão fazer com outras meninas, que vai muito além da beleza, quando eles sabem que aquela pessoa é modelo. Então, passou a criar nesse imaginário popular de que a maioria faz. E, cara, não. Não é a maioria que Não é faz. bem assim. É uma minoria que faz, né, Duda? É, Não tem só... bilionário pra todo mundo, gente. E não é tem todo mundo. exatamente. E não é tanto assim, você não é nem falar, não, se tivesse, elas iam fazer. Não, eles não oferecem pra uma pessoa que tá séria na profissão. Entendeu? Eles não oferecem, tipo, nossa, você entrou numa agência, mas antes você era de outra, você já tá grande. Eles não vão fazer isso com você. Entendeu? Tipo, eles escolhem a dedo as meninas em que eles vão oferecer. Eles olham a personalidade delas, se elas aceitariam. Eles olham a condição financeira que a família delas tem. Eles olham a idade que elas têm. Tem várias questões em que são observadas antes deles oferecerem isso. E é isso que fica E, tão bizarro e tão triste, sabe? aham, e, tipo, eu acho que eles também olham, essa pessoa tem um potencial para nos meter em problema. Exatamente. Então, assim, é tudo muito bem pensado. E acho que eles já fazem de uma forma para aquela pessoa ele não conseguir sair fácil dali, né? Uhum. E de calar aquela pessoa. Até porque a pessoa que é calada, ela vai ficar calada a vida inteira. Porque a partir do momento que ela vai a público e fala, olha, eu fiz, acabou.
entendeu? Acabou, Mesmo que acabou a ela já seja carreira uma dela, acabou supermodelo. tudo. Imagina se a Uhum, Gisele Bündchen aparecesse e falasse que ela fez. Se a Adriana Lima aparecesse e falasse que ela fez. Ninguém mais ia levar a sério. Todas as conquistas uhum. do trabalho daquela pessoa deixam de ser levadas a sério. Sim, porque as pessoas só vão lembrar fulana Facebook Hot. Recentemente, e não estou falando que ela fez, tá? Mas Sim, a pelo Isabel amor de Goulart, Deus. a Isabel Goulart, ela deu uma entrevista em um dos poucos podcasts em que ela foi, já tem um tempo, eu acho que já tem mais de um ano ou dois, não sei. Mas ela virou e falou, e ela tem um outro problema que a gente vai citar aqui, que é a Victoria's Secret, tá? Ela foi Uhum. Angel. E a Isabel Goulart virou e falou: Olha, no dia que eu aposentar de vez, eu conto tudo o que eu vivi nesse meio. Então, assim, ela já saiu de uma agência é complexa, era pior nos anos 90 e 2000. E ela também tem uma questão que ela foi Angel da Victoria's Secret. E eu realmente imagino toda a dor do que ela vai falar, do que ela passou. Porque a Isabel Goulart, ela foi uma pessoa que ela ficou com fama de ser polêmica, de ser chata, de ser antipática. Mas normalmente essas pessoas em que têm fama de antipáticas, elas simplesmente não se submetem a fazer coisas em que outras pessoas não, não fariam também, sabe? Coisas absurdas em que, na verdade, elas não têm obrigação de fazer, mas que elas acabam sendo obrigadas a fazer, de alguma Uhum. forma. Eu vejo muito também essa questão da antipatia que as pessoas lidam com a Carolina Dickmann, por exemplo. Criou-se no imaginário do brasileiro que a Carolina Dickmann é uma pessoa É antipática. extremamente antipática. E eu, particularmente, eu tive uma experiência com a Carolina Dickmann. Minha mãe não gosta que eu fale da profissão, da carreira dela, mas eu vou falar disso especificamente. Porque, quando eu era criança, meus pais não me deixavam assistir novela. E eu era inconformada, porque minha irmã é 11 anos mais velha que eu e ela podia assistir novela e eu não. Então, na minha cabeça, tipo assim, por que que ela pode e eu não, sabe? Cabeça de criança. Eu não me tocava da diferença de idade. Só que a minha mãe, depois de um tempo, ela começou a fornecer figurino para novelas. Basicamente, tipo assim, ela não era figurinista, mas, por exemplo, os figurinistas da Globo, eles iam até minha mãe e eles pediam, falaram, ah, não, tem esse personagem, e esse perfil. Você consegue montar roupas, emprestar roupas em que vão ser para esse personagem. Então, ela emprestava algumas, ela fazia outras. E a primeira novela que ela fez isso foi Belíssima. E na época, Cobras e Lagartos passava na mesma época de Belíssima. Eu já falei isso até no TikTok. Eu fiquei fascinada com a Carolina Dickmann. A personagem dela em Cobras e Lagartos é a minha maior referência de moda até hoje. E enquanto a minha mãe esperava isso passar, e quando ela viu que não passava, tipo, já tinha mais de um ano, essa figurinista, que era amiga da minha mãe, abriu meu perfil do Orkut, que eu tinha um álbum pra Carolina Dickmann, e mostrou pra ela. E ela virou e falou, cara, chama ela aqui, porque eu era uma criança. Então ela virou e falou, traz ela aqui, pra ela me conhecer, tipo, traz ela no Projac, eu recebo ela aqui e tudo mais. E minha mãe não me levou com medo de eu ficar traumatizada por conta da fama da Carolina Dickmann, do que as pessoas falavam que ela era, sendo que ela tinha falado, traz ela aqui. E quando você vê, tipo, os motivos em que as pessoas falam que ela é antipática, é porque ela tem pessoas em que são consideradas antipáticas, e você vai vendo os motivos, você descobre que, na verdade, não é tanto uma antipatia assim, é mais a pessoa saber se colocar limites, sabe? Aham. E Então, aí as pessoas não gostam disso, né? De é, quem coloca limites, porque são pessoas que normalmente você não consegue ultrapassar aquela barreira que elas criam. E exatamente. nessa indústria, eles querem alguém que eles consigam manipular, né, Duda? Sim, e aí você vê Isabel Goulart, que saiu ali da moda no final dos anos 90 para começo dos anos 2000, que era uma terra sem lei dentro da moda, né? Podia de tudo. Ela vai para uma empresa em que também é conhecida por ter liberado de tudo, ter sido extremamente exploradora com modelos. Ela. é, Os casos em que tem de antipatia dela, que as pessoas falam, meu Deus, a Isabel Goulart foi antipática, é tipo assim, ela foi no carnaval, ela era musa do carnaval e ela se atrasou, e a resposta que ela deu foi: eu peguei trânsito no Rio, eu fiquei parada no trânsito. E tem, tipo assim, 50 notícias falando sobre o quão antipática ela era, sabe? São Uhum, questões assim que você vê, ela é antipática mesmo? Ou ela só começou a se incomodar mais rápido do que as outras? Entende? Ou ela só, em momento algum, nunca ajudou o dono de uma agência
a conseguir outros modelos. Porque, para quem não sabe, é assim que acontece. Eles pegam pessoas que são influentes à mídia, que são influenciadores, que são modelos que tiveram uma carreira bem-sucedida, e eles tentam influenciar as pessoas de tipo assim, você só vai conseguir fazer uma carreira na moda se você fizer isso. Aham. E esses são os cúmplices, né, Duda? E esses cúmplices são, assim, desde agentes, produtores, fotógrafos, stylists, os próprios empresários e as próprias modelos também, né? Sim, eles pegam uma pessoa que faz sucesso, e para mim isso é porque isso é cafetinagem, Uhum. né? E o Book Rosa, ele é sustentado por um grupo que usa ali da posição que eles têm para manipular. Exatamente. Conversei com outras pessoas, inclusive com modelos, e virei e falei, cara, fulana não faz ideia do que vai acontecer com ela. Entendeu? Mesmo que ela tenha uma carreira de sucesso, ela nunca vai se livrar disso. Entendeu? Uhum. Aquilo É, vai perseguir ela pra... e além de que hoje em dia a gente vê que é uma situação extremamente problemática, mas essas meninas hoje, elas são maiores de idade. Porque eles têm medo das menores de idade, Uhum. sabe? Mas Por- assim, na época da Isabel Goulart, da Gisele, da Adriana Lima, da Isabelle Fontana, na época das Bombshells, não. Elas não eram maiores de idade. A Isabelle Fontana, Uhum. por exemplo, começou a carreira dela com 12 anos. Ela estava na Victoria's Secret com 15. Sim. Aumentou. Hoje em dia acaba sendo pessoas maiores de idade, né? Eu acho que a indústria da moda mudou muito também, Duda. Porque antigamente uma menina nova ali pousava quase que pelada, né? Sim. E isso foi mudando com o passar do tempo. Eu acho que, As se eu não me pessoas. engano, a polêmica foi com a Isabelle, quando ela desfilou para Victoria's Secret pela primeira vez. Sim, Foi isso. Ela tinha 15 quando ela desfilou para Victoria's Secret pela primeira vez. Não sei, lembro se foi um desfile ou se foi uma foto, mas que ela estava seminua, que a Victoria's Secret era isso, né? Era as modelos de usando lingerie. E lingerie. aí rolou um negócio assim, essa menina tem 15 anos. Por que que essa menina tá desfilando? De lingerie. É. E aí foi uma coisa, tipo, que a galera olhou e falou, não, não pode, sabe? Uhum. Eu vi, agora eu não me recordo qual modelo que foi, que fizeram uma proposta para ela posar nua. Ela tinha acho que 17 anos e falaram assim: "Não, a gente vai fechar aqui o negócio, né, para você posar nua. No dia que você fizer 18, você vem e posa", tipo, oferecendo isso para uma garota de 17 anos. Eu acho que foi a própria Isabeli. Mas Será que foi? Eu não tô me recordando. Aí ela falou que no dia ela ligou e falou que não queria mais, que não ia posar nua e não, foi a pronto. Carolina Dickman, não foi uma modelo. Foi a Carolina Dickman que ela recebeu a Acho que foi a proposta Carolina. e ela falou que ela ia posar, ela ia tirar as fotos quando ela ainda tinha 17 anos, só É, que as fotos só iam sair é com isso 18. mesmo. Quando ela tivesse 18. Iam sair no dia que ela fizesse 18, que aí ela sonhou e ela virou e falou, não vou fazer. Exatamente. Ela falou que foi um sonho e né, ela interpretou que era Deus falando pra ela não ir. Piada disso, as pessoas levarem isso da brincadeira, é realmente muito, muito sério. E a gente tá falando da Carolina Dickman porque ela é uma atriz, Aí entendeu? imagina com os modelos. Sim, Como disse a situação. E eu lembro, Duda, assim, que você posar, tipo, nua, era o auge, assim, da pessoa. sim, o pessoal comprava casa, comprava carro. Sim, era, tipo, o auge. E hoje em dia eu não sei, na verdade eu nunca acompanhei, mas eu lembro que uma atriz, uma modelo, seja lá quem for, sair na capa da Playboy, ela tava feita na vida. Sim, era mais atrizes, porque modelos tinha Uhum. aquele negócio mais artístico. Uhum. Então, Ex-BBB também, assim. todas as ex-BBBs posavam. Aham, eu lembro aquela Cacau? Deve Não ter lembro. sido, eu não lembro quem, É, mas todas elas posavam. Tipo, todo e, mundo e saía. aí é uma coisa, tipo assim, eu acho que isso fere a dignidade da pessoa, né? Porque muitas das vezes a gente não sei o que se passa na cabeça delas, mas talvez elas veem aquilo ali
como empoderamento, na verdade, é um aproveitamento, sabe? E não, de fato, um empoderamento, porque eu acho que era muito vendido isso, que era um empoderamento feminino, você posar nua na capa de uma revista masculina. Exatamente. E volta para a questão do que a Emirata falou. A Emirata se sentia sendo empoderada, porque convenceram ela desse discurso sobre as Yet Girls. Porque, tipo assim, viraram e falaram: ah, não, se você tá se aproveitando, você vai ganhar dinheiro. Tipo, no caso dela, não era nem, nossa, dinheiro para comprar um apartamento nos anos 2000, era muito dinheiro. Ela virou e falava: ah, não, você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar fama, você vai ter uma pessoa ajudando no seu trabalho por conta de uma hora. Já teve uma pessoa que comentou isso no meu vídeo, virou e falou: não, esses caras nem aguentam, então são 5 minutos da sua vida que vão te render muito dinheiro. E aí eu olhava para aquilo e ficava, meu Deus do céu, tipo, realmente tem gente que pensa assim. Sendo que, na Sim. verdade, depois ela falou que ela foi descobrindo que ela estava sendo ferida, que ela estava sendo machucada. Com E certeza, vai ferir a dignidade da pessoa, aí começa a pensar, meu Deus, e se isso vaza? Uma hora a pessoa vai querer, de repente, né, ter uma família, alguma coisa, pensa, sei lá, o meu filho descobrindo isso um dia, é sim, muito complicado. mas eu acho que pior do que isso é o que a gente tem que entrar no mérito, que é a cafetinagem de pessoas influentes. Sim, com certeza, essa é uma das piores, que é o mais grave, acho que de todos os tópicos aqui, que é quando a pessoa, né, ela é uma pessoa que tem poder, elas agem aí como as intermediárias desse book rosa. É, não, eu acho, tipo assim, querendo ou não, o que a gente precisa entender é que posar nua não é crime. Fazer book rosa não é crime. O crime está justamente nesse processo de cafetinagem, entendeu? Porque Porque, para quem não sabe, as pessoas que estão por trás, elas estão lucrando também com o book rosa, né, Duda? elas lucram e elas tentam de alguma forma ajudar e elas. Cara, o assédio que elas fazem com essas meninas é uma coisa bizarra. Eu tive a oportunidade, como eu falei, de conversar com algumas pessoas em que já sofreram esse tipo de assédio, de virar e falar: olha, fulana, uma pessoa influente, uma pessoa, tipo, conhecida, uma pessoa com uma carreira feita, uma pessoa conhecida na mídia, me ligava e falava, tipo assim: você não quer sair com um amigo meu? E ela sabia exatamente quem era o amigo, entendeu? Uhum. E era uma coisa que, tipo, cara. Eu até tava pensando sobre isso, porque eu fiz recentemente um vídeo sobre a Naomi Campbell, e a gente brinca muito, a Naomi Campbell vai zerar o Código Penal, né? Porque ela é conhecida como um dos principais nomes lá fora. Só que ao mesmo tempo tem aquela questão de, será que é só ela lá fora em relação às Yet Girls? Provavelmente não é. Mencionar a Naomi Campbell, que de fato as coisas em que ela fez são nojentas, ela ajudar isso é nojento, beleza, mas tipo assim, é só ela? Não é. E a gente sabe que aqui no Brasil tem. E a gente sabe que Sim, provavelmente tem modelos envolvidos com isso, sabe? com- E assim, você chegar numa menina nova que tem um sonho a ser construído e virar e falar, olha, vem aqui e tipo assim, foi assim que eu consegui, esse amigo me ajudou muito, depois de um tempo você vai estar com sua carreira feita igual a minha, E você você não vai precisar mais disso. e você já vai ter dinheiro e você já vai estar realizando o seu sonho, porque é uma coisa muito complicada porque mexe no sonho das pessoas. Mexe no Entendeu? emocional, né, Duda? Você tá virando e E, falando que o único jeito da pessoa conseguir realizar o sonho dela é fazendo isso. E aproveitando para falar o que aconteceu essa semana, já que a gente tocou no nome do Danilo, que ele fez todo aquele texto para falar que a maioria dos profissionais de moda são sérios, mas que existe essa minoria e que essa minoria vai cair. Gente, são pessoas em que, assim, tem mais de 33 modelos denunciando. então, muita gente. E Você eu pensa, espero tipo de assim, verdade 33 que que. tiveram coragem de denunciar. E E os que ainda não tem tiveram, né? tipo assim, denunciaram a questão de Hollywood, denunciaram aqui no Brasil. A única pessoa que eu já vi, tipo, que pagou alguma coisa por assédio aqui no Brasil foi o José Maier. Único. Eu nunca vi diretor da Globo pagando por isso. Eu nunca vi autor da Globo pagando por isso. Tipo, isso a gente Uhum. fala na indústria de entretenimento que já está muito mais avançada em relação à denúncia do que a indústria da moda. Aí imagina o que tem por baixo dos panos e que não chegam, né, ao nosso conhecimento. E para quem não sabe, a inspiração da Angel e do Alex
são pessoas em que sim são envolvidas nesse tipo de esquema. E, inclusive, essa moça, ela é apontada como uma pessoa que ajuda, tá? Hoje em dia. Ela é uma das pessoas em que influencia essas meninas. E, cara, Eu acho muito assim, sei lá, você sofreu tudo que você passou, aí você vai lá e começa a fazer a mesma coisa com outra pessoa. E é realmente, porque a gente vê várias denúncias também de condições de trabalho, né, que a gente até comentou no episódio. Então, a pessoa ela não tem esse, fica com essa imagem, né, que tipo assim, poxa, eu dependo deles. sim, a gente até chegou a citar isso no episódio dos Relatos Anônimos, né? Que, tipo assim, quando você sofre algum assédio, mesmo que ele seja moral dentro de uma empresa, você normalmente é influenciado a não denunciar, porque Aquilo vai aquilo estragar sua pode acabar com a carreira, sua vai te carreira. queimar. E eu cheguei Sim. até a ver pessoas virando e falando que, sei lá, eu não sei se a gente da área do direito virando e falando, ah, não, gente, denuncia sim. E outras pessoas respondendo, quem tava falando que era denunciar assim, virando e falando, olha, eu trabalho em RH e é exatamente assim. Porque o RH de uma empresa se comunica com a outra, eles te pedem referência e aí alguém fala, ah, não, fulano denunciou a empresa por assédio moral. Ninguém vai te contratar. Ninguém vai querer te Isso é o meio contratar. corporativo. E assim, a gente pega que o meio corporativo acontece muito disso. A gente não tá falando de um problema que é exclusivo na moda, mas a moda, É, ela é- cria esses esquemas. Não é uma pessoa, um chefe, entendeu? É uma coisa muito complexa por trás. É você olhar e falar, mano, fulano tem influência no governo, entendeu? Uhum. Tipo assim, como que eu vou fazer pra me livrar disso? Entende? Eu já E eu conversei. acho que a pessoa corre risco da própria vida também. Cara, sim, as pessoas têm medo. Às vezes é um cara que não tem o que comer, ele se muda pra São Paulo e aí, tipo assim, ah, não, eu posso dar certo na carreira de modelo, o que que eu vou fazer? Entendeu? Se eu tô sendo influenciada a isso. Eu já, inclusive, conversei com algumas modelos em que chegaram a me procurar depois dos vídeos e eu virei e falei, cara, você sofreu muitas questões de assédio, você passou por muita coisa. Será que. Por que que você, tipo, você já pensou em trocar de agência? E ela pegou e me respondeu assim: sim, eu já pensei em trocar de agência, mas quem faz isso são os clientes. Não é só o dono da agência. Tem agências em que vão colocar esse tipo de situação lá dentro. Então você sabe que os donos da agência são mais envolvidos, enquanto tem outras agências em que não e que os donos eles são mais sérios, mas ao mesmo tempo, eu já recebi muita proposta de cliente. Então o que que eu vou fazer? Os clientes são os mesmos. Quem vai me contratar vai ser a mesma pessoa. Sim. Complicado porque às vezes a família é, meio que se aproveita da situação também, né? Uhum. Tipo, vê o dinheiro entrando e quer mais, vamos dizer assim. E aí meio que fecha os olhos pro que aquela pessoa pode estar vivendo, e aí a pessoa perde ali o suporte psicológico que ela deveria ter em casa, né? Modelos em que eu conheço, tipo, que deram certo na carreira de modelo depois da vida adulta, optaram por não fazer faculdade, ou então começaram a fazer faculdade depois, porque realmente não tem como você conciliar o trabalho de modelo com muitas vezes uma universidade, ou com um trabalho em que demandaria de uma faculdade, sabe? Uhum, Então, tipo assim, às vezes você tem 20 e poucos anos e você não consegue voltar atrás naquele momento, sabe? Ainda mais se você vem de uma família humilde, que, por exemplo, não vai ter condições de pagar uma faculdade particular para você. Seu sonho era trabalhar como modelo. E o que mais me frustra é que muitas vezes são pessoas em que têm um potencial muito bom de crescer na profissão. Entendeu? Tipo, que você olha e fala, cara, essa menina, esse menino, eles, tipo, eles iam dar muito certo na profissão. Se eles não tivessem enrolados até a cabeça com isso. Porque tem mais. Essas pessoas pagam pelos trabalhos. Então, tipo assim, eles vão te colocar em trabalhos melhores e cada vez mais em trabalhos bons, e você vai perder esse tipo de trabalho, e você acaba nem sabendo como é a experiência de uma vida de modelo em si, entendeu? De uma vida de uma modelo comercial. Você acaba nem conhecendo o outro lado, porque eles não vão também te colocar em um trabalho que vai ser de uma empresa que não vai ter nada a ver com eles, que não vai ser paga por eles, porque se eles não colocam você nesse trabalho, automaticamente, tipo, se eles vão deixando outras empresas te contratarem, no caso, automaticamente eles também vão perdendo o poder sobre você. Porque aí você está começando a sim. fazer trabalhos independentes.
E isso, né, poderia até a pessoa conseguir aí fazer uma denúncia. Então, obviamente, eles não querem perder ali o produto deles, né? Porque eu É, acredito que eles veem essas pessoas não como pessoas, e sim produtos. e eu ando muito preocupada também com essa romantização que as pessoas têm feito em cima do job. Porque por Tá mais que, por demais. exemplo, a gente entra, não. Na música eles falam em um outro sentido. Não, eles não estão falando de modelos, é claro que eles não estão falando. Mas a partir do momento que existe toda essa romantização em cima disso, eu acho que para uma pessoa que recebe proposta, ela tende muito mais a aceitar, Uhum. sabe? É meio que é um incentivo, talvez. É, E a gente tem visto isso muito de influenciadores, né, Duda? Saindo aqui um pouco falando das modelos, a gente tem visto, né, muitas influenciadoras, principalmente, que romantizam essa vida do job. e não é só modelo, não. É importante a gente deixar claro. Como É, você sim, que falou, não é só modelo, é. modelo é tipo 5% da profissão. As pessoas em que acabam entrando nesse meio. E os outros pagam muito mais por isso, entendeu? Mas quando a gente entra no mérito, nessa questão de tipo assim, ah, não, tem muita gente fazendo, acho que até pode falar, eu posso falar isso aqui, tipo, não dando nomes, mas uma amiga minha chegou a me contar de uma situação em que uma amiga dela, uma conhecida dela estava sendo traída e ela descobriu que o namorado dela gostava justamente dessas meninas. E aí, tipo, ela contratou um detetive. E quando ela descobriu os nomes, e ela passou os nomes pra minha amiga, eram nomes assim, de pessoas em que frequentam festas, de pessoas de classe média alta, de pessoas em que têm dinheiro, porque tem muito esse estereótipo de tipo, ah, não, fulana nunca faria. Olha pra fulana, olha pra vida de fulana. Fulana é muito bem-sucedida. Fulana veio de uma família de classe média alta. Sendo que, na verdade, o padrão que eles buscam, gente, não é um padrão que você encontraria em uma esquina, em um bordel, entendeu? É um padrão que você encontraria em famílias de classe média alta. Sim. E até fiquei sabendo de uma pessoa, de uma influencer, né? Obviamente eu já imaginava que ela fazia, e que ela fazia isso até com pessoas menores de idade, tipo, prestava, né, esses serviços para garotos menores de idade. Pra moda, que é o nosso foco, eu acho que a gente tem que considerar que isso prejudica todo mundo que trabalha com moda. Entendeu? Você imagina, tipo, você entrar no seu local de trabalho e você saber que isso está acontecendo dentro da agência. Ou você saber que isso está acontecendo com pessoas em que trabalham com você. E que depois você vai ter que fazer um casting, que depois você vai ter que olhar na cara daquela pessoa e não se preocupar de que você vai fazer um trabalho do lado daquela pessoa. É uma coisa que fica muito complicada, entendeu? Uhum. Como eu falei, eu sempre tento entender os dois lados e eu torço muito para que as meninas em que hoje estão envolvidas nesse tipo de situação consigam sair dessa. E de verdade, assim, eu não acho que. Eu sempre acho que existe uma coisa muito profunda por trás, mesmo que seja a criação. Mas. Talvez eu seja inocente também, mas o que eu torço é realmente que elas consigam todas sair dessa. Com certeza. Mas Só é que né, a gente comentou sobre a romantização do job, a gente sabe que tem algumas pessoas que entram nessa por livre, e espontânea vontade. sim, Que é o caso, como a gente comentou sobre Yacht Girls, né? Que às vezes normalmente são pessoas já que, né, têm dinheiro, têm algum tipo de influência e acabam entrando nessa. E isso também, normalmente são essas pessoas que romantizam, né? sim, Elas fazem isso, aquela pessoa que tá ali recebendo propostas desse tipo, começa a olhar para a vida de fulana, ela acaba meio que criando talvez uma tentação na pessoa de, ai, por que não? Olha só para fulana, né? sim, eu acho que cria, mas além disso, eu também vejo uma questão muito forte que.
existe esse problema há muito tempo que é do chamado feminismo liberal. Eu acho que a J.K. Rowling ela foi extremamente desnecessária quando ela criou, quando ela começou a falar muito sobre o feminismo radical, que é extremamente problemático. E eu não vou nem entrar no mérito porque o vídeo não é sobre Harry Potter ou sobre a J.K. Rowling. Só que o feminismo liberal ele é um serviço como um todo, simplesmente porque ele muitas vezes ele beneficia homens em uma situação de eu estou me empoderando. Eu me lembro que um ano antes de eu entrar na faculdade, aconteceu uma coisa assim na minha cidade. Na época todo mundo usava muito Twitter e começou uma trend em que as meninas elas deveriam postar fotos delas de sutiã. Afinal de contas, sutiã é igual biquíni, né? Muitas vezes o sutiã ele cobre muito mais do que o biquíni. E aí, eu tive amigas, inclusive, que fizeram isso, que elas postaram fotos delas de sutiã. Eu vi outras pessoas, meninas em que eu conhecia, postando foto de sutiã. E os caras, eles ficaram tipo assim, mano. Tá ótimo, tá maravilhoso a minha timeline. E aí, depois as garotas ficaram tipo assim, mano, isso não é sobre vocês, é sobre a gente. Tipo assim, elas começaram a ficar incomodadas. E eu entendi, Uhum. tipo, os dois lados. Eu virei e falei, cara, elas estão achando que isso é empoderamento, quando na verdade não é, entendeu? É, Isso tá é, beneficiando os caras. Era aquele negócio do, ah, não, eu posso rebolar dançando funk. Sim, você pode. Eles vão gostar. Você não vai gostar dos comentários em que eles estão fazendo. você não vai Entendeu? gostar do que as pessoas vão, do que eles vão falar pra você, né? Então, quando a É, gente pega essa questão da Emirata com o empoderamento, a gente vê, tipo, tá, tem alguma coisa aqui. eu lembro que teve, eu não sei se isso foi comum, mas pelo menos no meu Instagram na época era que tinha muito fotógrafo, sabe? Fazendo fotos mais sensuais e ficavam Uhum. mandando mensagem para meninas para fazer esse tipo de foto, sabe? Eu sei quem é o fotógrafo. E, e era tipo assim, não era vendendo essa imagem de que era um empoderamento você fazer, né, fotos, vamos dizer assim, sensuais, que aquilo ali, né, era para você pôr para fora é, a mulher que você é. E no fundo, gente, era um prato cheio para aquele fotógrafo, né? Era um fotógrafo que normalmente fazia fotos no pôr do sol ou nascer do sol, não era? É, tinha Ele, esse che- aí, é, ele chegou mas a tinha fotografar. outros também, Duda. Uhum. Eu não vou, enfim, mas porque uma vez um me procurou oferecendo esse tipo de coisa. Eu lembro que Mas, teve esse fotógrafo em específico que ele chegou a fotografar, inclusive, várias influenciadoras e atrizes. aham, E aí, tipo, algumas meninas chegaram denunciando ele, falando que elas contrataram o serviço dele, que ele tinha esse horário, mas que às vezes ele mandava elas fazerem umas poses em que, tipo, doía, machucava. E ele ficava postando, tipo, não, tem que doer, tem que machucar mesmo, porque eu vou fazer a melhor foto sua e tem que chegar nessa pose. E que muitas vezes depois ele assediava as garotas. Então ele falava, não, vou mandar tal coisa pro seu namorado, entendeu? vixe, E eu lembro que chegou alguém, acho que foi a Capivara, que fez foto com ele. Ela apagou todas as fotos em que ela tinha com esse fotógrafo e ela virou e falou. Depois ele começou a me mandar mensagens, e eu achei estranho, né? Porque é homem. Mas assim, tipo, eu não imaginei que chegou nesse nível todo e ele sumiu. Graças a Deus ele não faz foto mais. Eu acho que ele deixou de ser fotógrafo. Mas isso ai, acontecia bastante. acontecia. Então, é igual a gente vê que também isso pode chegar a pessoas comuns, né, Duda? Eu acho muito complicado, tipo, quando a gente fala da indústria da moda, porque eu acho que talvez seja o que mais acontece e talvez a única que a gente não tenha tanto poder de denúncia. A gente não vê Eu as acho que pessoas é o denunciando, mais sabe? silenciado também. Porque é lidado muito com a beleza dessas meninas e tem vários problemas. Tem como isso prejudica outros profissionais da moda. Tem como isso impacta diretamente na vida de outros modelos. E além das vítimas diretas desse tipo de assédio, desse tipo de coisa. E tem como eles escolhem essas meninas, entendeu? Eu tenho amigas em que são modelo que nunca receberam nenhuma proposta. Assim como Uhum. eu já vi outras pessoas em que receberam várias propostas, inclusive fora do Brasil. De tipo assim, vem, você fica aqui, você não volta mais. E acho que é até uma coisa importante de comentar aqui é a questão do tráfico, né, Duda? Que Sim. é, a gente sabe que existe, que é essas ofertas para a pessoa ir para, sei lá, para fora do Brasil
E lá acontece coisas do tipo, né? Uma exploração, um tráfico sexual. Sim, e do final das contas a pessoa não volta mais. Então, é um problema muito complexo, envolve muitas pessoas, prejudica toda uma rede. E eles fazem esse tipo de proposta, é importante a gente falar para meninas em que também não fazem book rosa. Entendeu? Mas porque eles Sim. imaginam um potencial que a pessoa tenha de fazer. E é muito complicado, porque assim, às vezes você vai. Eu tive uma modelo que eu conversei que ela virou e falou: Cara, eu já estive em lugares em que eu fui no casting e o casting foi o mais profissional possível, mas eu sei o que aconteceu com uma menina depois do casting. Entendeu? Uhum. Então, Eu tipo acho que assim, é o ambiente de trabalho das pessoas, literalmente, tipo, e a gente tá falando assim, igual a gente mencionou, que isso acontece no meio corporativo o tempo todo, mas com essas meninas acontece de uma forma que as pessoas, eu sinto que elas não têm noção da proporção. O tanto de mensagem que eu recebo perguntando, me conta, pelo amor de Deus, eu tenho muito interesse em saber, eu tenho interesse na fofoca, e realmente, em determinados momentos, a gente pensar que uma novela que fala de um tema tão pesado foi inspirada em pessoas da vida real. Sim, tem um interesse na fofoca. Quando eu falei sobre isso, eu sabia que existia um interesse na fofoca. Mas a gente entender a seriedade nisso, porque eu sinto que a Sarah sabe de tudo que eu sei. E a gente foi descobrindo camadas, sim, sabe? é muito. Não, aquele caso, você contou lá que, né, uma determinada pessoa do governo pediu um favor. Então, tipo assim, vai ficando uma coisa que você vai vendo camadas e camadas e níveis em que você vai ficando chocada. O que era antes a gente virar na curiosidade de uma novela e que a gente foi descobrindo que existe de tudo e que tem muita gente envolvida. E Entendeu? tem as coisas que a gente nunca vai ficar sabendo também, né? Sim, tem coisas em que a gente nunca vai ficar sabendo, mas é uma coisa que, quando você vai explorando isso tudo, e você, querendo ou não, tipo, beleza, trabalhamos com moda, mas, assim, tipo, a gente vai trabalhando com moda e a gente tá exposto a uma realidade que é completamente diferente da dessas meninas, de pessoas em que trabalham diretamente com modelos, que trabalham em agências. Então, tem bookers, tem stylists, tem representantes da Fotógrafos. marca em si, você tá meio que de fora disso. Mas quando você vai explorando esse nível, tipo, afim, eu tinha conheci muitas modelos em que não sabiam de tudo. E eu também conversei com muitas modelos em que já sabiam e que foram mais expostas por conta da trajetória profissional delas, que elas viraram e falaram, cara, vocês não têm noção de, tipo, metade do que acontece. Sabe? Ah, não, fulano, igual eu falei, uma pessoa foi denunciada, mas quem foi denunciado é um peixe pequeno ainda, comparado Aham. a tudo que existe. Os grandes, Duda, vai ser muito difícil chegar, né? Nos Mas como, grandes. mas como disse Danilo Sanches, depois que ele postou o texto, ele postou outro negócio no Instagram, virando falando que tinha gente que está envolvida nisso, que estava curtindo, que estava comentando o post dele, e que ele faria questão de curtir e comentar quando eles caíssem também. Então eu realmente tenho esperança de que comece a cair. Porque o processo das Yacht Girls, querendo ou não, envolve algo muito mais pesado. Então, quando eu falei das Yacht Girls, é uma coisa que está sendo investigada desde 2013. Porém, a gente está falando literalmente das pessoas mais relevantes e importantes do mundo. Mas já teve a exposição do Diddy, já teve o Exposed da Ilha de Epstein, e a gente já sabe mais ou menos o que acontece com as Yacht Girls. E eu espero muito que isso chegue a nível Brasil. Ao mesmo tempo que eu tenho muito medo também do que vai ser da carreira das pessoas quando isso acontecer, Isso, isso isso vazar. estourar, né? Isso, Eu acho que vale um episódio inteiro sobre a Victoria's Secret por tudo que eles causaram em respeito disso para as modelos. Eu tenho até. sim. As pessoas me perguntam por que que eu não gosto da marca, e eu fico pensando, cara, quando eu for fazer um vídeo explicando por que que eu não gosto da marca, eu vou ter que fazer parte um, parte 2, parte 3, parte 4, envolvendo tudo o que existe de polêmica sobre essa marca, gente. Porque, Sim, porque eu assim, acho que muitas pessoas assistiam os desfiles e achavam bonito e tal, né? Eu também, eu tinha essa eu também visão, tipo, achava, adorava eu amo os assistir desfiles. os Ver, ver- desfiles. eu amo ver a Adriana Lima desfilando para Victoria's Secret. Eu amo a Gisele desfilando para Victoria's Secret. Eu amo. Sim, eu adorava os shows, né, que tinha os cantores também, e assim, eu achava maravilhoso. Só que tem uma realidade por trás ali da marca, né? É os bastidores não são comentados, né?
comentados ele fica uma proporção muito pequena porque a galera fala que é militância, né? Tipo Exato. assim, não, é por conta da declaração em que falaram que não ia colocar mulheres trans ou mulheres plus size. Não, não é isso, gente. Não Isso, é. eu acho que isso é o de menos, É o de né, menos, é o é o de mínimo, menos. entendeu? Porque isso o high fashion também foi cobrado. E aí tem uma questão, o high fashion fez em 2017, eles fizeram em 2024. Então, quando eles fizeram, já estavam numa fase que as pessoas já não estavam nem aí mais, Uhum. sabe? Isso é o mínimo. Inclusive, para quem não sabe, fica aí, o dono da Victoria's Secret, o fundador da Victoria's Secret, ele cometeu suicídio porque ele estava sendo investigado. Imagina o tanto de coisa que a gente nem sabe. Porque é exatamente um monte de coisa que Então, não vão assim, conseguir é, descobrir. é, eu acho que assim, mas para além disso, para além da Victoria's Secret, eu acho que é muito importante a gente entender que tudo que a gente está falando aqui nesse vídeo ele serve muito como um alerta para quem tem vontade de seguir nessa profissão e também que a gente quer muito que história. Eu quero muito que história. Eu vou adorar quando eu puder fazer um vídeo sobre o Alex falando o nome dele, entendeu? É, Nossa, mas sim. assim, eu até falo, no dia que ele morreu, no dia que ele foi preso, vai ser a primeira coisa que eu fizer, que eu vou fazer. Mas assim, é, eu acho muito importante a gente entender coisas que, assim, é uma porcentagem muito pequena das pessoas em que estão envolvidas, porque eu torço muito para ver eles eu quero muito ver eles caindo. Mas ao mesmo tempo, eu penso, primeiro, vai cair muita gente, porque tem os clientes. É um esquema de cafetinagem é crime, então não é só programa, entendeu? Então vai cair político, vai cair empresário, vai cair modelo, entendeu? Vai cair influenciador, vai cair tudo o que vocês estão pensando de pessoas em que estão envolvidas com isso. Vai cair muita gente, tem muita gente para se ferrar em relação a esse tipo de história. E assim, Sim. o pior de tudo, o que é uma coisa que eu tenho muito medo, é das pessoas associarem, ah, não, tal agência está envolvida com isso. Então, se tal agência está envolvida com isso, todas as Todo modelos da mundo agência tá. faziam. Aham. Todos os bookers da agência faziam, todos os fotógrafos apoiavam. E não, gente, é uma minoria que apoia. Quando eles fazem esse tipo de trabalho, normalmente eles separam um segmento da agência, pessoas especificamente específicas da agência, Que para são da confiança deles, né? porque, tipo assim, eles não vão colocar outras modelos nisso. Eles não vão colocar modelos em que não vão aceitar nisso. Eu mesma conheci uma menina que ela virou pra mim e falou que teve um momento em que ela sentiu que ia acontecer com ela, que ela ia ser assediada, e que um dos diretores da agência levantou e virou e falou, tipo assim, ela é menor de idade. Porque ele sabia que, tipo assim, ah, não, ela é menor de idade, a gente já não tá mais na época que as pessoas não tinham poder de falar sobre isso na internet. Vou tomar cuidado por conta disso. Então, assim, existem sim pessoas boas na indústria. A maioria das pessoas na indústria são boas. Não, não é um fechamento em relação a isso. Não vamos desmerecer a carreira de gente que foi para fora e que realmente não teve nada a ver. Uma coisa que eu. Por isso eu trouxe o exemplo também da Isabel Goulart. E assim, o fato da pessoa ter feito, porque, ah, não, descobrimos em que fulano fez book rosa. É uma coisa muito mais profunda. Eles pegam meninas muito novas, eles pegam meninas em que vieram de origem humilde. Então, por exemplo, uma coisa que eu contei pra Sara e que me chocou muito, que mexeu muito comigo, foi de eu ter descoberto que um desses clientes era uma pessoa que, quando ele brigava com a menina que acabou virando a sugar dele, ele pegava as coisas que ele tinha dado pra ela de presente, coisas caras, e saía distribuindo pra outras pessoas É isso. e pra outras meninas, É assim. um abuso não só físico e sexual, psicológico, né, que a pessoa sofre ali. E também eu acho importante enfatizar que o rapaz que foi denunciado pelos 33 modelos, tá rolando uma ligação que está sendo vazada e compartilhada no WhatsApp desde o final de semana. Praticamente todas os modelos receberam, então me mandaram a ligação. E assim, cara, na ligação, o momento que ele confessa, ele tá usando exatamente o argumento que usou na internet, que é todo mundo que faz tem plena consciência do que tá fazendo.
Mas Uhum. será que tinha plena consciência do que estava fazendo mesmo para 33 pessoas denunciarem? Para uma agência precisar intervir e falar que um dos sócios foi afastado? Será que existe toda essa consciência mesmo? Sim, Então, não assim, é. As pessoas têm que entender que muitas das vezes a pessoa se encontra numa posição de vulnerabilidade também, né, Duda? sim, Então, acho que não cabe a nós julgar. conheço as modelos que fazem book rosa. Entendeu? Eu nunca Uhum. conversei com nenhuma modelo que tenha feito book rosa. E eu já ouvi muitas histórias em que são realmente muito pesadas, tá? Mas eu também ouvi histórias de pessoas em que estão desenvolvendo depressão. Então, ao mesmo tempo, eu acho muito importante a gente enfatizar que nem toda modelo faz book rosa. É uma grande minoria. As pessoas precisam parar e ter limite em relação ao que elas fazem. As pessoas caírem, mas quando elas caírem, não vamos julgar quem mais estiver envolvido e quem não tiver cometido nenhum crime. Porque a gente pode olhar e falar, cara, o book rosa tá aí, mas o book rosa não é crime. Assédio é crime. Sim. Assédio Cafetinagem é aqui. crime. Então Então, é isso, né? Eu é acho. isso, gente. Acho que por hoje é só. Falamos bastante. É um tema pesado, né? Como a gente comentou. E Já te fica o aviso aqui, aguardamos. Giovana, se você estiver escutando esse episódio, eu vou te matar. Obrigada. Mas Enfim, tomara que ela escute o início, quando a gente alerta. ela não vai ligar. Enfim, gente. Nos vemos no próximo episódio. E aí a gente vai com um tema mais leve. Talvez a gente É, tenha algum enfim. convidado aqui e a gente vai com um tema mais leve também, tá? Mas é isso, acho que é do interesse de muita gente, acho que fica aqui a reflexão. E quando me perguntam e para falar nomes, tem pessoas em que eu realmente tenho vontade de falar nomes, só que eu acho que a gente precisa entender que o buraco é bem mais embaixo. E além de eu não querer ser processada, eu torço muito para que algum dia eu possa expor tudo, porque o que eu falo nos meus vídeos sobre verdades secretas, ou então sobre quem inspirou a história, não é nem um vigésimo do que eu já chegou até mim, do que eu já sei. E assim, eu não sei a missa metade da história. Uhum. Tem muita coisa, né, Duda? Tem muita coisa. Mas eu espero que um dia as pessoas possam contar o lado delas da história. Exatamente. E é isso, e quinta que vem a gente volta. Até mais, tchau! Beijos.